De repente. Para, Gustavinho. Não é assim que faz de repente em Libras. Então como é que é, pai? A gente vai aprender. E aprender de um jeito que você nunca viu. Então bora. Eu sou Gustavo Paes, professor, tradutor e intérprete de Libras há mais de 20 anos. E esse aqui é o meu ajudante, o Gustavinho. E aqui no canal você aprende a Libras que os surdos falam no dia a dia. Não é aquela decoreba de sinais soltos. E além disso, você aprende a traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. Mas para isso você precisa se libertar do português sinalizado, pensando como os surdos pensam. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nossas aulas semanais. Isso mesmo. Então, como falar de repente em Libras? Se alguém falar para você um sinal apenas para de repente, toma cuidado, porque de repente pode ter mais de um sentido, Gustavinho. Traz uma frase de exemplo pra gente. Eu estava caminhando na rua quando de repente começou a chover. Isso aqui, Gustavo, de repente significa uma coisa que aconteceu sem avisar, sem você saber com antecedência. Pai, e se for tipo essa frase? De repente, a gente se encontra amanhã? Nesse caso, Gustavo, de repente significa talvez. Então, de repente pode ter um sentido diferente, mesmo sendo a mesma palavra. Então vamos aprender como é que é essa frase aqui em Libras. Vamos? Eu estava dormindo no trabalho e de repente meu encarregado chegou. Olha só uma possibilidade de fazer essa frase em Libras. Onde é que tá o sinal de repente aí? Então, você percebeu, Gustavinho, que eu não fiz um sinal para de repente, não é verdade? Sim, Mas passou a ideia de repente? passou. Quando ele chegou, né, sem avisar. Exatamente, Gustavo. E um grande aprendizado que a gente tem nessa frase é que nós não ficamos pensando num sinal para cada palavra na frase. Se fosse assim, a gente faria algo mais ou menos assim: eu estava dormindo, trabalho, aconteceu. Se de repente você usar esse sinal para de repente, meu chefe chegou. Desse jeito não fica legal, o surdo não entende, né? Não entende, Gustavo, é o problema do português sinalizado. E se você está aprendendo Libras desse jeito, ó, você vai ficar anos e anos, ó, muitos anos, e não vai conseguir falar, traduzir e interpretar com segurança e naturalidade. É assim que você está aprendendo Libras? Comenta aqui para mim se você está aprendendo um monte de sinais e depois você fica tentando encaixar eles nas frases em português. Nós temos outro exemplo, Gustavinho? Tem sim. Qual é? Eu estava conversando com meu amigo e de repente ele desapareceu. Ah, em Libras essa frase pode ser assim, ó. E aí, Gustavinho, eu fiz um sinal para de repente? Não fez não. Mas passou a ideia de repente, Gustavo? Passou quando você virou e se assustou, né? Exatamente. E o interessante, um grande aprendizado dessa frase é que eu uso a perspectiva. O que que é a perspectiva? Quando eu incorporo eu mesmo na história que aconteceu. Eu converso com meu amigo, aí olho para o lado, aí quando eu volto ele some e eu assusto. Aí dá a ideia de repente. Essa perspectiva é quando eu incorporo a ação que foi feita. E a perspectiva, ela faz parte do nosso método de ensino, que se chama VIP. Visão, imaginação e perspectiva. Essa é uma das formas de você fazer essa perspectiva. É o jeito que os surdos falam no dia a dia. Tá gostando do que você tá aprendendo? Então já deixa o seu joinha.
Mas, pai, tem alguma ocasião que a gente vai usar o sinal de repente? Tem sim, Gustavo, e essa é uma excelente pergunta. A gente tem uma frase de exemplo para mostrar uma forma de sinalizar. Olha essa frase aí, Gustavinho. Você está levando a vida normalmente, mas de repente você pode perder tudo. Essa frase, a situação em que ela pode ser dita é de uma pessoa que perdeu tudo o que tinha num terremoto, por exemplo. Nesse caso, uma possibilidade de fazer essa frase é assim: No final da frase, o senhor usou o sinal de pouco e rápido, né? exatamente esse sinal aqui, que pode ser pouco, ele pode também significar quase. Aqui ele está significando pouco, que é uma coisa pequena, mas pequena em relação a tempo. Pouco tempo e rápido aquilo acontece. Então, quando você faz, você consegue passar a ideia de repente aquilo aconteceu. Agora, um jeito errado, Gustavinho, de fazer essa frase em Libras seria mais ou menos assim: você está levando vida normalmente. Quando você faz aqui, ó, está, esse sinal na Libra significa quando alguma coisa ou alguma pessoa está num lugar determinado. No caso da frase aqui, está levando a vida significa simplesmente estar vivendo ou viver. E você não pega a vida e leva ela assim, como se você levasse uma caixa, alguma coisa para um outro lugar. Levar a vida é viver. Então, o português sinalizado, colocando um sinal para cada palavra na mesma sequência, na mesma estrutura da língua portuguesa, vira uma bagunça. Coitado do surdo, hein? Coitado do surdo, Gustavinho. Então, hoje você aprendeu que para falar de repente, você precisa ver o sentido dele, e em que situação ele é falado. E aí você decide se você faz o sinal ou se apenas com a sua expressão facial e corporal você consegue passar essa ideia. E aprender isso também é muitíssimo importante se você faz tradução ou interpretação. Porque, por exemplo, quando a pessoa está sinalizando, a forma como ela sinaliza pode fazer você entender que falar de repente é adequado nessa situação. E sobre a tradução de texto, a gente vai deixar aqui para vocês uma playlist de aulas de tradução que a gente faz toda quinta-feira para você se aprofundar nesse tema. Um forte abraço para você, até a próxima semana.